E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo aí vamos ter Corinthians e Juventude, é mais um capítulo dessa nossa luta árdua aí contra o rebaixamento, não é? Jogo em casa, eu não preciso nem dizer que é imperativo pro Corinthians ganhar esse jogo, não é? Vocês já sabem disso, preciso nem deixar claro aqui que é obrigação do Corinthians ganhar esse jogo, né? Jogamos em casa contra o Juventude, um dos piores visitantes aí do Campeonato Brasileiro, correto? Então não preciso nem falar que é obrigação do Corinthians ganhar esse jogo, correto? Mas é isso. Antes de mais nada, galera, eu queria avisar que eu tô com uma rinite ferrada, tá? Minha rinite resolveu atacar. E se houver espirros no meio do vídeo, eu peço desculpas, tá? Mas a minha rinite quando ataca é foda, né? É foda, infelizmente. Então, eu peço desculpas se houver qualquer espirro aí no meio do vídeo, beleza? Mas enfim, deixando a minha rinite infernal de lado, vamos começar aqui com a possível escalação do Corinthians para esse confronto, né? Lembrando que o Corinthians tem dois desfalques importantes, né? O Romero e o Yuri Alberto, né? Romero e Yuri Alberto não vão jogar, tá? O Romero tá suspenso e o Yuri Alberto fez uma cirurgia para retirar a pedra na vesícula, né? E ele vai ficar um tempinho fora aí. Então o Yuri Alberto não joga e o Romero tá suspenso para esse confronto, certo? Então a possível escalação do Corinthians é essa aí, com Hugo Souza, Fagner, Ramalho, Torres, Hugo, Ranieri, Charles, Alex Santana, Garro, Wesley e Giovani, né? Imagino que a dupla de zaga se mantenha, o Kaká deve permanecer no banco. O Fagner, eu peço que volte ao time titular. Se bem que o Mateuzinho não foi muito mal no último jogo, né? Contra o Grêmio, o Mateuzinho até que foi bem, mas eu ainda prefiro o Fagner. Tem esse tal de Charles aí que eu não sei o porquê que o Ramon Dias colocou ele de titular na quarta-feira, não sei. Eu prefiro muito mais o Rian que o Charles. O Charles fez até agora 3 jogos, né? Desde que ele veio, são 3 jogos do Charles e nos 3 jogos pra mim ele foi mal. Nos 3 jogos, então eu coloquei ele aí na possível escalação, esperando que o Ramon Dias ouça a voz da razão e coloque o Rian, pelo amor de Deus, porque Charles não dá por enquanto, né? Por enquanto não dá. E na frente, Wesley e Giovani devem substituir Romero e Yuri Alberto, né? Romero tá suspenso e Yuri Alberto se recupera de uma cirurgia aí, que ele retirou pedrinhas na vesícula e é foda, né? Bom, é bom que a gente descansa um pouco do Yuri Alberto, né? Mas enfim. Vamos agora para retrospecto, galera. Pois é, retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Juventude. E tá aqui. Ao todo na história, 30 jogos entre eles em um confronto equilibrado, né? 13 vitórias do Corinthians, 11 do Juventude e 6 empates. Então o Juventude é uma pedra no sapato do Corinthians, né? Gols no confronto 73, 40 do Corinthians e 33 do Juventude. Corinthians e Juventude por estádios, eles mais se enfrentaram no Alfredo Jaconi, 12 jogos, e o Juventude tem o dobro de vitórias aí, 6-3, né? Na Neoquímica Arena já foram 2 jogos, uma vitória do Corinthians e um empate, beleza? Corinthians e Juventude por campeonatos, mas se enfrentaram pelo Brasileirão, 26 jogos, e o Corinthians tem 12 vitórias a 8, né? Copa do Brasil também se enfrentaram, 4 jogos, né? E também tem confronto pela Série B, lá em 2008, o Corinthians enfrentando o Juventude pela Série B em 2008. Maiores artilheiros do Corinthians contra o Juventude, e o maior é o Mirandinha com 3 gols em 6 jogos, depois vem Finazzi, Marcelinho Carioca, Gil e o Roger Flores, 2 gols cada um. O primeiro confronto entre Corinthians e Juventude foi no dia 18 de junho de 78 a 46 anos e o Corinthians venceu por 2-0 pelo Brasileirão. A maior goleada do Corinthians contra o Juventude, 4-0 no dia 2 de agosto de 98, jogo pelo Brasileirão. E a maior sequência invicta do Corinthians contra o Juventude durou de 7 jogos aí, entre 2006 a 2021, né? Eles ficaram longos anos sem enfrentar, porque o Juventude demorou para retornar à Série A, né? Se enfrentaram aí pela Série B em 2008 e só voltaram a se enfrentar na Série A em 2021, né? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Juventude, né? Os últimos 2 jogos no Alfredo Jaconi,
perdemos 2 a 0 esse ano no primeiro turno, né? Um jogo horroroso do Corinthians. E um 2 a 2 pelo Brasileirão de 22, né? E o último jogo em Itaquera, o Corinthians venceu por 2 a 0. Os gols daquele jogo, se não me engano, foram do Adson e Mantuan, né? Adson e Mantuan, 2 a 0 Corinthians, dois que já saíram, né? Enfim. E teve esse outro jogo em Itaquera, foi 1 a 1, né? Foi o primeiro gol de falta do Roger Guedes pelo Corinthians, né? Primeiro gol do Roger Guedes pelo Corinthians foi nesse jogo aí. Ele marcou logo um gol de falta nesse jogo. Primeiro gol do Guedes pelo Corinthians, né? Justamente contra o Juventude, o gol de falta em Itaquera. E bom, galera, vamos falar mais do nosso adversário aí, que é o Juventude. Pegamos ele aí jogando em Itaquera. E eu vou mostrar pra vocês que o Juventude não é um visitante tão bom assim, não é? O que pode ser vantagem pra gente, né? Talvez, né? Vamos pegar aqui os últimos jogos do Juventude e vamos nos atentar principalmente aos jogos do Juventude fora de casa, tá? Tá aqui os últimos 6 jogos do Juventude, 5 em casa, né? Meu Deus. O último jogo do Juventude como visitante perdeu do Cruzeiro 2 a 0, né? Deixa eu ver aqui. Perdeu do Cruzeiro, aí venceu o Inter 2 a 1 na Copa do Brasil, né? Aí é outro torneio, né? Aí, deixa eu ver aqui. Outros jogos como visitante. Perdeu do Bahia, perdeu do Fortaleza, perdeu do Palmeiras, perdeu do Bragantino, empatou com o Fluminense, tomou de 5 do Botafogo. Aí teve esse jogo no primeiro turno, né? Quero nem lembrar. Empatou com o Criciúma, enfim, não é? O Juventude ainda não venceu no Brasileirão como visitante, tá? E teve essa vitória contra o Guarani aqui pelo Campeonato Gaúcho de 4 a 0, enfim. Então o Guarani, galera, desde essa última vitória contra o Guarani aqui, ó, em março de 2024, o Guarani só conquistou uma vitória como visitante depois disso e foi na Copa do Brasil contra o Inter, né? Então, galera, vamos dar uma olhada numa coisa aqui, que é o seguinte. Vamos ver a classificação entre os mandantes e os visitantes aí do Campeonato Brasileiro, né? Na classificação de melhores mandantes, o Corinthians atualmente é o 14º colocado, 14 pontos em casa, 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota, né? O Corinthians poderia estar melhor em Itaquera, está em 14º como visitante. Agora, vamos olhar aqui os melhores e os piores visitantes do Campeonato Brasileiro. E o Juventude, como vocês estão vendo aí, é o pior visitante do Campeonato Brasileiro, né? Ao lado do Grêmio, são os times que ainda não venceram como visitante, né? O Corinthians também é um dos piores visitantes, né? Tá com 5 pontinhos só. Mas o Juventude é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Não venceu nenhum joguinho sequer como visitante. Então pode ser uma vantagem pra gente, né? A camisa do Corinthians pesa, joga em casa, apoio da torcida. O Corinthians é forte em Itaquera. Não tão forte como a gente gostaria, né? Mas, cara, o Juventude, eu até mostrei os últimos jogos aí, como visitante vem apanhando, então pode ser uma vantagem pra gente. O Juventude fora de casa vem tendo muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho, galera, que é o seguinte, o Corinthians, eu já falei no início do vídeo que é imperativo vencer, isso a gente sabe. Vamos ter desfalques nesse jogo pro ataque, que é Romero e Yuri Alberto. Um ataque que vem sendo criticado, né? Muito criticado os dois. Apesar do Romero ter feito o gol da vitória contra o Bahia, enfim, ele vem sendo muito criticado, o Romero. E o Yuri Alberto, não preciso nem falar, né? O Yuri Alberto tá uma desgraça, né? Mas enfim, vamos ver o que o Corinthians faz nesse jogo. Depois vamos ter o Grêmio no jogo de volta da Copa do Brasil. Depois é o Bragantino. Vamos ter 2 jogos em casa seguidos pelo Campeonato Brasileiro, né? Que é o Juventude e o Bragantino. Então são jogos que dá pra gente somar 6 pontos. Dá pra gente somar. São 2 adversários, historicamente. O Juventude, ele é uma pedra no sapato do Corinthians. O Bragantino, ultimamente, também vem sendo uma pedra no nosso sapato, o time do Bragantino. Mas enfim, galera, eu acho que o Corinthians tem plenas condições de ganhar esse jogo. Pega o pior visitante no Campeonato Brasileiro. E o time tem que dar uma resposta, né? São 3 jogos agora sem ganhar, né? São 2 contra o Grêmio aí. Teve o jogo da derrota pro Atlético Mineiro. São 3 jogos sem ganhar. Tem que dar uma resposta pro torcedor. E tem que ser nesse jogo, né? E se o Giovani tiver a oportunidade aí, tomara que ele aproveite,
né? A última vez que o Giovani saiu como titular foi contra o Internacional, ano passado em Itaquera, perdemos 2-1, né? Porque ele fez um gol em São Januário, na vitória de 4-2 contra o Vasco. Aí o Mano Menezes deu uma oportunidade pra ele, só que ele não foi bem contra o Inter. Aliás, o time todo foi mal naquele jogo, mas o Giovani em específico não foi bem. E agora ele vai ter mais uma chance, eu imagino, né? E vamos ver como é que ele se sai, galera. O Giovani, o Wesley deve ganhar também uma vaga de titular. Enfim, vamos ver como é que vai ser esse confronto e tomara que o Corinthians faça um bom jogo, que dê alegria ao torcedor nesse domingo, porque precisamos, né? Passar um bom final de semana. Com uma vitória é melhor ainda. E especulações de mercado aí do Corinthians, né? De jogadores. Eu vi que o Corinthians tá negociando com o Cuejar, com um tal de Plata aí. E eu vi também que o Corinthians abriu negociações para trazer Thales Magno. Olha, eu não sei vocês, né? Mas eu acho o Thales Magno horrível. Eu acho horroroso. Eu não sei aonde que o Augusto Melo tirou, sei lá, não sei de onde que ele inventou pra contratar esse cara, Thales Magno. Meu Deus do céu. Talvez alguns de vocês até falem aí, Fábio, eu acho o Thales Magno bom, ou mais ou menos bom, não sei lá o que, mas eu acho horrível. O que eu lembro dele no Vasco, eu acho ele horroroso, mas enfim, né? Se for trazer esse Thales Magno, vou torcer por ele, claro, né? Mas eu acho ele horroroso. Bom, espero que se ele vier, prove pra mim que eu tô errado, né? Enfim, o Hugo Souza não dava nada por ele, até agora tá rendendo bem, né? Então, enfim. E é isso, galera, é isso. Vamos pra esse jogo buscando muito uma vitória, 3 pontos. Eu acho que o empate é uma tragédia. Uma derrota é uma catástrofe, né? O empate é uma tragédia. Então, temos que vencer esse confronto. E o meu palpite, eu vou apostar... Ai, caramba. O Juventude é mal como visitante, né? Então, eu vou apostar em 2-0 Corinthians, né? É o mesmo placar aí de 22, né? Então, eu vou apostar em 2-0 Corinthians. Gols... Deixa eu ver aqui, gols. Rodrigo Garro vai marcar um. Rodrigo Garro e o outro... Eu vou apostar em gol do Ramalho, mano. Vou apostar em gol dele, porque ele vem jogando bem, vem muito bem na defesa, né? Chegou agora no Corinthians o Ramalho. Já assumiu a camisa, já tá jogando e jogando muito bem. E eu gosto de jogador assim, né? Que chega, não tem tempo pra adaptar nem nada. Chegou, vestiu a camisa, já joga e já era. Igual Alex Santana, Hugo Souza, que vem bem também. Contratações do Augusto nessa janela, né? Olha só que coisa. Mas enfim, eu aposto em gols do Garro e do Ramalho, né? Cobrança de escanteio, Ramalho de cabeça, 2-0 Corinthians. E vamos lá, né? Mas 1-0, galera, tá bom. 2-1, 3-2, 9-7, 15-10, tanto faz, cara. Só vence esse jogo, tá bom? Então é isso, galera. Peço desculpa se eu tô meio lento nesse vídeo, mas a minha rinite tá foda, cara. A minha rinite é complicada. Eu espero não continuar com rinite aí pra esse jogo, porque, meu Deus do céu, se eu gritar, eu vou ficar rouco e não vai ser bom. Enfim, então eu peço desculpa se eu tô meio lento nesse vídeo. A minha rinite não me deixa em paz e é foda. Mas enfim, esperamos que o Corinthians vença e coloquem aí nos comentários o palpite de vocês pra esse jogo, beleza? O meu é 2-0, gols do Garro e do Ramalho, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians! Se Deus quiser, né?